Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos na quarta-feira santa. O caminho rumo à paixão do Senhor, rumo à cruz e posteriormente à ressurreição, está avançado. E nós chegamos hoje à chamada quarta-feira de trevas. Isso porque este é o dia em que nós recordamos a traição de Judas. É o dia em que Judas entrega ao Senhor por 30 moedas de prata. E nós recordamos esse dia, a liturgia da igreja recorda na quarta-feira santa este fato, não para que a gente fique com ódio, revolta contra Judas, e aí a gente vai lá e malha o Judas. Não, não é para isso. Mas é, pelo contrário, para que eu olhe para a figura de Judas e perceba que eu também sou capaz de trair o Senhor. Todos nós, meus irmãos, eu e você, somos capazes do melhor com a graça de Deus, mas somos capazes do pior sem a graça dele. Nós somos capazes das piores atrocidades humanas. São Jerônimo, meditando sobre o Evangelho de hoje, e essa reflexão do São Jerônimo é muitíssimo útil para nós hoje, muito proveitosa. São Jerônimo liga o Evangelho de hoje com aquele Evangelho que a gente refletiu na segunda-feira, que foi a visita de Jesus a Lázaro, Marta e Maria. Visita na qual Maria vai lá e derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus, com toda a sua generosidade, com todo o seu amor sem medida. E Judas, por sua vez, da sua avareza, olha para aquilo como um desperdício. E porque ele era ladrão, como está lá no Evangelho, ele então reclama daquele gesto. E ele sai dali, então, indignado com aquilo. Ele vê naquilo, São Jerônimo faz a reflexão, como que uma perda, como se ele tivesse sido lesado, como se ele tivesse perdido dinheiro. Ele até calcula quanto é que valia aquilo. E então, ele vai até aqueles que estavam planejando matar o Senhor e procura neles ser ressarcido daquela perda. E ele é capaz de entregar tudo por aquilo. Ele é capaz de entregar aquilo que seria o seu maior bem. Ele era um dos apóstolos, ele era um dos 12. Ele era um dos mais íntimos de Jesus. Ele tinha visto milagres, ele tinha ouvido as palavras amorosas de Cristo, ele tinha ouvido Cristo chamá-lo pelo nome, ele tinha olhado nos olhos de Jesus, mas por causa daquele vício, tudo isso perdeu a sua importância. Então ele vai até aqueles homens que queriam a morte do Senhor e oferece Jesus. E São Jerônimo diz assim, ele nem se preocupa em receber mais dinheiro do que ele supostamente tinha perdido naquele perfume derramado. Ele nem se preocupa com isso, ele aceita qualquer quantia. A primeira coisa que o oferecem, que são 30 moedas de prata, ele fala, tá bom. E entrega ao Senhor. É isso, meus irmãos, que um vício faz conosco. Judas se comporta ali como a gente vê um dependente químico se comportando, sabe? Que é capaz de pegar tudo da sua casa e pega a televisão e qualquer coisa para trocar por uma droga. Como uma mãe, eu já vi isso, uma mãe que é capaz de entregar a própria filha, criança, em troca de uma pedra de crack.
Judas age assim. Porque um vício faz com que tudo seja relativizado e o objeto do vício seja absolutizado. Naquele momento, só o objeto daquele vício importa. E aí a gente pode pensar assim, bom, eu não tenho não sou viciado em drogas e também não tenho todo esse apego com o dinheiro, mas todos nós temos algo chamado defeito dominante. Todos nós temos algo que nos atrai. Todos nós temos uma paixão dentro de nós que faz com que em alguma área da nossa vida a gente seja mais tentado. Em alguns pode ser a preguiça, então qualquer conforto é um grande atrativo. Em outros pode ser o orgulho, então qualquer possibilidade de glória, possibilidade de reconhecimento é um grande atrativo. Em outros pode ser a luxúria, então qualquer possibilidade de prazeres carnais pode ser muito atrativo. Em outro pode ser a ira, em que qualquer coisa que aconteça me atrai a me enraivecer e me descontrolar. E veja, o diabo sabe qual é. O diabo sabe quais são as minhas 30 moedas de prata. E ele me oferece para que eu traia o Senhor, para que eu o entregue em troca disso. Então, como um dependente químico, eu me esqueço daquilo que importa para mim. Eu me esqueço da minha família, eu me esqueço do meu Deus. E o entrego por 30 moedas de prata, por um momento de prazer. Por um momento em que eu vou ter o prazer de falar mal de alguém, por exemplo. Por um momento em que eu vou olhar para um corpo e traio o Senhor. Nós também podemos fazer isso. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é desmascarar o demônio. É trazer as trevas à luz da verdade. Olhar para dentro de mim e reconhecer quais são as 30 moedas de prata que o demônio me oferece. O que é que para mim me atrai e me faz querer trair o Senhor? Qual é o preço da minha fé? E negar, dizer, não, eu não trairei o meu Senhor. Como é que se faz isso? Exercitando a virtude contrária a este que é o defeito que quer me dominar. Se, por exemplo, eu sou tentado no meu orgulho, eu vou fazer gestos concretos de humildade. Se eu sou tentado ao egoísmo, eu vou fazer gestos concretos de caridade. Se eu sou tentado à avareza, eu vou fazer gestos concretos de generosidade. E assim, eu me enraizo na graça de Deus. E enfraqueço. Torno como que nada aquelas 30 moedas de prata. É Ele que tem valor na nossa vida. Vamos dar hoje a Cristo o valor que Ele tem. O eleja como teu tesouro. Escolha Cristo hoje como o ouro da tua vida. Muito mais valioso do que qualquer prata. É Ele, o Senhor, que deu a vida por você. Enquanto Judas oferecia ao Senhor pelo preço de 30 moedas de prata, era o Senhor quem comprava a todos nós pelo preço do seu sangue. O sangue de Cristo é muito mais valioso do que qualquer ouro do mundo. É muito mais valioso do que qualquer prazer. E Ele nos resgatou das trevas do pecado. Nós reconhecemos em Ti, Senhor, o nosso único bem, o nosso único tesouro. Diante de Ti, como diz São Paulo, Senhor, todo o resto é estrume, é lixo. E Tu
és o nosso único verdadeiro bem. Nós nos entregamos a Ti. Fortalece-nos, Senhor. Faz-nos fiéis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.